senhora secretária, que são as duas únicas componentes de todos os 43 vereadores e vereadoras que estão aqui e que nos honram, que me honram com essa assistência. Eu sei que o adiantado da obra já impede um debate melhor, mas eu não poderia deixar de trazer aqui para a Câmara e para o povo de Fortaleza um debate que foi iniciado aqui pelo vereador Guilherme Sampaio e que já começa a atingir e vai atingir ainda com mais gravidade a população de Fortaleza, né? Já começa, que é a questão da água, que eu chamo aqui, vou explicar por que eu chamo de injustiça hídrica. Eu digo que já atinge porque a população já é sobretaxada se ela não conseguir fazer a redução do seu consumo em 20%, tá? Mas isso pode se agravar ainda mais com o racionamento. E é preciso que a gente entenda que o que está acontecendo objetivamente é uma criminalização, uma responsabilização das pessoas e das famílias, né, que não são responsáveis do ponto de vista do consumo, da utilização da água, como são as grandes empresas. É isso que a gente vai mostrar aqui. Então, as notícias recentes, agora do dia 22 de junho, trazendo Fortaleza terá água dia sim, dia não. Essa realidade já existe no interior e em alguns bairros da cidade de Fortaleza, tá? Aqui o açude Gavião, porque o açude Gavião é quem recebe, tá certo, a água que vem do Castanhão, e o Castanhão está abaixo de 10%, está quase no seu volume morto. Então nós temos a pior, vamos dizer, recarga da água desde 2004, tá? A questão da tarifa extra, ou seja, essa tarifa extra que foi instalada, tá? Ela vai continuar mesmo com o racionamento, ou seja, será uma dupla penalização das famílias na cidade de Fortaleza, tá? E aí tem a matéria exatamente, não é, buscando reduzir a oferta em 20%. O que é que eu quero colocar aqui, tá certo? É que na verdade, a gente vai apresentar lá na frente, existe a pizza, vamos dizer assim, do consumo, e na melhor das hipóteses, do ponto de vista do consumo humano, vereador Benigno, não chega a 18%. 82% é a indústria, a agricultura e a pecuária. A indústria no Ceará muito está ligada às indústrias hidrointensivas, quer dizer, super consumidores de água, tá certo? E a agricultura muito ligada à questão no Ceará, à agricultura de exportação. Ou seja, quando se produz melão, melancia, banana, abacaxi para exportação, nós estamos exportando água para o exterior. E aí vem, pode passar a próxima, tá certo? O ridículo que é, eu não posso colocar de outra forma, a propaganda da prefeitura tentando responsabilizar o banho das pessoas pela crise que a gente vive. Cantor de chuveiro, o planeta não vira a cadeira para você, não é? Então, é como se o problema da água no mundo, no Brasil, no Nordeste, no Ceará, em Fortaleza, estivesse ligado a isso. Não que a gente não deva ter responsabilidade com esse uso, mas uma propaganda desse tipo, ela esconde o que está acontecendo. Vamos ver a próxima. E aí, né, o Ceará no Clima coloca a seguinte informação: 132 litros, volta lá aquela anterior, né? Que a anterior fala que 132 litros de água são economizados quando você fecha o chuveiro. Vamos ver agora a próxima. 132 litros é o que a termoelétrica do PECEM gasta em 165 milésimos de
segundo. Milésimo de segundo. Se alguém conseguisse medir isso, que é evidentemente que não dá para conseguir. Uma termoelétrica, como a termoelétrica do PECEM, vereadora Cláudia, vereadora Rutimar e vereador Benigno, ela consome, é o equivalente a 600 mil pessoas. A 600 mil pessoas, e o governo atraindo mais termoelétrica para lá. E a água do Castanhão indo através do canal para o PECEM. E essa água da termoelétrica, ela é subsidiada pelo povo do estado do Ceará. Vamos à frente. E aí, para a gente entender nesse quadrinho o que é injustiça hídrica, tá? A água utilizada vem do Gavião, que na verdade vem mais além, porque vem do Castanhão, tá? O mesmo que abastece Fortaleza e a região metropolitana. A termoelétrica consome água suficiente para 600 mil pessoas. Vou voltar a dizer, 600 mil pessoas. Então são 600 mil pessoas cantando no chuveiro, tá certo? Para a gente pensar o que é o consumo de uma termoelétrica que tem lá no PECEM, que queima carvão mineral, tá certo? E que contribui para o Ceará ser o segundo maior emissor de CO2 no estado do Brasil, recebe 50% de desconto na conta da água durante 20 anos. São 4,8 milhões de reais subsidiados para essa empresa. Emitiu em um ano 4,2 milhões de toneladas de gás carbônico. Olha, nós estamos numa época em que o Brasil foi signatário do Acordo de Paris, que assume inclusive compromisso na redução dos gases do efeito estufa. Mas aqui no Ceará não só se mantém essa injustiça climática e hídrica, como se atrai mais empresas ainda. Em 2014, a termoelétrica do PECEM emitiu 2 vezes mais do que a frota automobilística inteira do Ceará. É como se queimássemos 8 parques do Cocó por ano. Recebeu 1 bilhão e 400 milhões de reais de investimentos do BNDES e recebe ainda mais 59% de desconto, tá certo, no ICMS do carvão, tá? Ou seja, além do subsídio na tarifa da água, ainda tem a redução do próprio ICMS. Mas é pouco isso, parece que para o governo isso é pouco. A Assembleia ainda aprovou uma isenção fiscal para atrair para o PECEM mais termoelétricas. Veja, num estado como o nosso, que é rico de sol e de vento, você pensar em termoelétrica para países onde não há nenhuma outra opção de energia renovável como a única saída, vá lá. E ainda assim, tá certo, com restrições, porque cada vez nós temos avançado mais em tecnologias limpas. Mas num estado como o Ceará, ainda atrair mais termoelétricas, tá certo? E a Assembleia, infelizmente, votou essa situação. Então você tem uma situação em que esse incentivo fiscal, ele produz, a um só tempo, uma injustiça climática, porque nós estamos tratando de emissão de gases de efeito estufa, que inclusive no Ceará é absurdo você pensar o que é que passa na cabeça desses governadores, inclusive um governador que tem uma formação ambiental, já que o mestrado dele foi no Prodema, onde eu estou fazendo o meu doutorado, tá certo? Que não considera que o nosso estado, o Ceará, porque está no semiárido, é um dos que vai mais sofrer com a situação das mudanças climáticas. Já está sofrendo. As secas, elas se tornam mais graves e mais recorrentes, e portanto a oferta de água tende a cada vez mais diminuir, Então nós deveríamos dizer assim: não vamos queimar carvão, e nós não vamos colocar a nossa água a serviço de indústrias que estão nessa roda, tá certo, do aquecimento global.
mas o que nós temos é exatamente o contrário. Vamos para frente. Olha como é que está a situação. Olha do ponto de vista legislativo, né? As leis feitas para beneficiar a indústria suja, super consumidora d'água. A lei 14.920, que traz esse desconto 50% para a termoelétrica do Pecém. A lei 14.862, ambas de 2011, que aprova a redução de ICMS para o carvão utilizado lá, né? Carvão esse que passa numa esteira e que causa todo tipo de poluição naquela comunidade e no entorno natural. E essa lei recente, a 16.024, de desconto de ICMS para atração de mais térmicas aqui para o Ceará. Tá? Aí aparece a solução. Tá? Eu acho interessante porque as soluções elas aparecem como se elas aparecessem do nada. E uma breve pesquisa que se faça, né, na internet mostra o problema disso. O governo do Ceará estuda a perfuração de poços na região metropolitana de Fortaleza, né? Inclusive, principalmente nas áreas de dunas. Por que as dunas? Porque quem conhece um pouquinho da ecologia sabe que as dunas elas funcionam como esponjas, tá certo? Geralmente ao sopé das dunas e no subsolo você tem água. Tanto é que no inverno você sempre tem aquelas lagoas ali, né, ao redor, e muitas delas têm nascentes. Pois bem, a saída seria a perfuração de poços. E aí nós já tivemos, tá certo, nesses dias agora, essa matéria é agora do dia 24 de junho, a abertura do primeiro poço, né? E a notícia, né, também aqui agora TV Diário, de que vão ser 48 áreas, tá certo, perfuradas por poços profundos. Veja, pode deixar aí mesmo. Quando eu estou naquele seguinte, vamos um minutinho a mais aí, por favor. Veja a notícia do Diário de setembro de 2011, né? 80% de todo o aquífero de Fortaleza está contaminado. 80%. O que significa isso, vereador Marco Aurélio? É que nós podemos estar, tá certo, nessa solução de buscar água no subsolo, tá certo, servindo a população com água contaminada, tá? Nós temos contaminações que são bem conhecidas e estudadas, né, como a contaminação do chamado necrochorume nas áreas próximas, né, aos cemitérios. Nós temos a contaminação imensa dos aterros sanitários, né? Nós temos a contaminação de uma cidade em que em torno de 40% dela não tem esgotamento sanitário, portanto a contaminação dos esgotos, e essa saída ela é apresentada como solução sem nenhuma discussão com os setores ligados a isso. Cadê o levantamento dessas áreas para saber se essa água ela é própria ou não é própria para o consumo humano? Vejam a matéria do ano passado, exatamente há um ano atrás. Abrir poços sem orientação pode comprometer a água do subsolo, tá? Um estudo feito em várias cidades, né? Um caso de Recife que rebaixou o lençol freático. Nós temos que ver a capacidade de recarga dos lençóis freáticos, que são exatamente feitas na época das chuvas. Nós temos que ver o problema da contaminação que existe lá, mas nada disso é apresentado e essa solução mágica aparece de uma hora para outra, tá? E aí, era o que eu estava falando para vocês. A gente vai concluir o pronunciamento com esses dois dados, né? Uso de água no Brasil. Veja, se a gente olhar, a irrigação é 63%, né? Se formos a animal, que está ligado à pecuária, 5%, a indústria 14%, e o consumo humano apenas 18%. Mas toda a propaganda do governo do estado, da prefeitura fecha a torneira na hora de tomar banho, fecha a torneira na hora de escovar o dente. Tem que fechar, claro, a água é bem preciosa, mas esconde esse tipo de propaganda manipuladora, tá certo? Ela esconde aonde está, né, a injustiça hídrica, que é exatamente no consumo de empreendimentos coisas. A siderúrgica, que é apresentada como a grande saída, ela tem um consumo equivalente a 500 mil pessoas.
Não é brincadeira, vereador Benigno, de você colocar isso, e elas vêm com benefício, enquanto a população arca, tá certo, com a sobretaxa, enquanto que a população no segundo semestre, com toda certeza, com esse castanhão baixando do jeito que ele está baixando, tá certo, ela vai ter dia sim, dia não de água. A termoelétrica tem 50% de desconto. Nunca vi o governo, nem a Assembleia debater, tá certo, essa questão de reduzir, tá certo, esse tipo de incentivo fiscal. E o último, né, são dados, penúltimo aliás, são dados da própria prefeitura, né, do plano municipal de saneamento básico, mostrando que a desigualdade, né, essa injustiça, ela tem, vamos dizer, a cara, vamos dizer, dessa distribuição mais geral com relação ao porto do Pecém, ao complexo do Pecém e às grandes indústrias, mas ela também se materializa na própria cidade de Fortaleza, tá certo? Não é? Então, o que nós temos? Enquanto que no Meireles é 220, quase 221 litros por pessoa por dia, né? Nós vamos encontrar situações aonde, como no Parque Presidente Vargas, Genibaú, Canidezinho, Bom Jardim, Grande Portugal e Pirambu, é pouco mais de 110, quer dizer, é praticamente 2 vezes o consumo de água do Meireles com relação, né, aos bairros da nossa periferia. E essa quantidade que está ali de 115, 114, 111, 112, como são os menores, Genibaú 113 e Parque Presidente Vargas 112, já aproximam esses bairros, a população desses bairros, daquele mínimo da Organização Mundial da Saúde, tá certo, de consumo recomendado, que é em torno de 110 litros, enquanto que a população do bairro mais rico, de um dos bairros mais ricos da cidade, ela consome 20%, 2 vezes isso. Então, esses dados mostram, tá certo, que não dá para tratar as coisas como o governo e a prefeitura vem tratando, escondendo os incentivos fiscais, né, garantindo a segurança hídrica para esses empreendimentos. Vamos pensar as termoelétricas e as siderúrgicas e os outros que são atraídos para lá, tá certo? Sem discussão de alternativa, a dessalinização, o uso de água servida, mas não, isso fica só no debate. Não há uma medida eficaz, enquanto que a população, principalmente a população mais pobre, que tem o menor consumo, porque esse consumo de 111, 112, para a população reduzir para 20%, tá certo? É quase que impossível, porque é um consumo mínimo, né? Isso é colocado dessa forma. Então, eu terminaria dizendo 2 coisas do ponto de vista de encaminhamento, e agradeço até a presidenta Cláudia Gomes essa tolerância, né? 2 coisas. Primeiro, o Fórum Ceará no Clima vai questionar judicialmente essas leis, né? Porque elas ferem os princípios do Plano Nacional, da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídricos, que colocam, vereadores ainda aqui presentes, Marco Aurélio Benigna e vereadoras Cláudia Gomes e Ruth Mar, que colocam o abastecimento humano e a dessedentação animal como prioridades. Aqui no Ceará não, a prioridade é a indústria.